Nós temos aqui mais uma pergunta de uma teóloga em potencial. Vamos lá. A Mariana de Belmont tem 7 anos. Ela This is going to pergunta, be hard. Yeah. ela pergunta para o senhor, reverendo, quem era o anjo do Senhor que lutou com Jacó? E por que lutou? Yes. Tá. Só toma cuidado quando você for responder, porque eu estou falando sobre teofanias no meio de semana. Serei cuidadoso e eu creio que nós estaremos de acordo. É. Gente, eu vou fazer. Ele já respondeu, então não precisa. Olha, a Bíblia se refere ao ministério dos anjos. O Antigo Testamento está cheio de exemplos de anjos enviados da parte de Deus para cumprir determinadas missões e realizar algumas tarefas em favor do povo de Deus, ou às vezes até para infligir juízo sobre os ímpios, não é? Mas tem um anjo que é diferente dos outros. Ele é chamado o anjo do Senhor, e ele fala como se fosse Deus, e ele recebe, inclusive, adoração, e não recusa. Como o anjo no final de Apocalipse, que quando João se ajoelha para adorá-lo, ele diz, né, não faça isso, eu sou servo como você adora somente a Deus. Mas o anjo do Senhor no Antigo Testamento, em algumas ocasiões em que ele foi adorado, ele aceitou a adoração. Por isso as pessoas pensam que se tratam ou de uma teofania, quer dizer que Deus assume uma forma humana, porque a forma em que os anjos aparecem, o pessoal às vezes imagina, né? Com asa, com veste branca, não. O mais óbvio é que assumiu uma aparência normal de uma pessoa, né? Então, alguns acham que era Deus fazendo isso. Então, a teofania era uma manifestação física de Deus. Ou outros acham que era uma cristofania, a segunda pessoa da Trindade, numa pré-encarnação. Ele assume provisoriamente uma natureza humana para poder atender a determinadas situações, não é? Então, eu pessoalmente me inclino muito à ideia da cristofania, porque das 3 pessoas da Trindade, a que encarnou foi a segunda, foi Deus Filho. Então, seria mais óbvio que ele, como o agente da Trindade para isso, fosse aquele que encarnasse também no Antigo Testamento. O que era feito com o corpo que ele assumia depois que terminava a manifestação, isso aí ninguém sabe, né? Orígenes acreditava que Deus criava esses corpos e depois os destruía, depois que o anjo do Senhor parava de se manifestar, né? A verdade é que é especulativo, a gente não tem ideia, né, do que era realmente. Então, eu creio que foi o anjo do Senhor, Cristo, numa pré-encarnação, que lutou com Jacó no val de Jaboque. Não é dita a razão, né? Registra apenas a luta, mas não é dita a razão, então a gente fica... nós temos que especular ou imaginar que razão poderia ter sido. Será que é porque Jacó era muito confiante em si mesmo, não queria depender de Deus? Será que havia chegado o momento de Deus chamar Jacó para uma prestação de contas por todo o engano que ele fez a Labão? Porque ele enganou o sogro, né? Foi enganado, foi explorado, mas ele enganou também o sogro mais de uma vez, e enriqueceu às custas disso. Então, talvez fosse um momento de prestação de contas para que Jacó saísse de lá, como saiu, humilhado, né, quebrado, o nome mudado para Israel, mancando da perna. Então, foi traumático, de fato, para ele em todos os sentidos, e ele sai de lá um homem diferente. Então, essas podem ser razões plausíveis para esse encontro aí do anjo no val de Jaboque. Amém, reverendo. O senhor está correto. Obrigado, eu fico feliz de saber. O pessoal da terça-feira deve estar pensando assim, né? Poxa vida, ele concordou com o pastor Anjo. Ou seria o inverso, né, irmãos?